Moçada, a gente estava discutindo com vocês que a Terra deve ter surgido há mais ou menos 4,7 bilhões de anos e as primeiras células há mais ou menos 3,7 bilhões de anos. Essas primeiras células, elas eram procarióticas, ou seja, elas eram bactérias. Ô Landinho, como é que tu sabe que as primeiras células têm mais ou menos 3,7 bilhões de anos e que elas são bactérias? Ora, muito simples. O que acontece é que os fósseis mais antigos que nós temos no planeta são exatamente fósseis de bactérias com mais ou menos 3,7 bilhões de anos. E alguém briga comigo. Pera aí, Landim. E bactérias deixam fósseis? Deixam, né, moçada? Deixa eu contar a história que não tem nada a ver com a origem da vida. Era uma vez, moçada, seu dente. E aí está sendo visto de lado o dente. E aí você vai lá, comeu, não escovou os dentes. Bactérias, moçada, começam a se proliferar. Essas bactérias, moçada, elas vão se proliferando e elas vão produzindo, moçada, um material grudento para poder grudar uma bactéria na outra e para poder grudar as bactérias na estrutura do dente. E com isso, moçada, acabou de se formar a famosíssima placa bacteriana. Sendo pessoas, não se preocupe, já já você vai escovar os dentes. Quando você escovar os dentes, você vai lá e tira a placa bacteriana. Agora, se você não escovar os dentes, seu porco, o que vai acontecer é que cálcio da saliva começa a se acumular na placa bacteriana e a placa bacteriana endurece. E o que era, moçada, placa bacteriana, ela agora vira cálculo dental. Ou, moçada, como a gente chama popularmente, vira tártaro. E aí, você já não consegue mais tirar sozinho, né? Você vai ter que ir lá no tio dentista para ele fazer aquelas limpezas divertidíssimas em você, né? Só que não, usando aquelas curetas, às vezes broca e tal, para poder tirar o cálculo dental aí na parada, né? Se você, moçada, pega lá o tártaro, ele é basicamente uma colônia de bactérias calcificada, né? Várias bactérias grudadas umas nas outras, que acumula cálcio e vira tártaro. O tártaro jovem, ele ainda tem bactérias vivas. Mas se você pega o tártaro mais velho, você está há muito tempo sem escovar os dentes direito. Tô de olho, hein? Nessa brincadeira, o que acontece é que as bactérias, elas morrem, mas o tártaro, ele fica. Tanto é que se eu pegar um pedaço desse tártaro mais velho e colocar ele no microscópio, cara, não dá para ver mais as bactérias, que as bactérias morreram. Mas dá para ver o molde que as bactérias deixaram dentro, moçada, lá do diacho do cálculo, dentro lá do diacho do tártaro. Ou seja, é que nem todo mundo já viu lá, né, nos livros, aqueles fósseis do tipo molde, né? Era uma vez um peixinho alegremente nadando, aí tem um terremoto, cai uma pedra, esmaga o peixinho, ele morre. Milhões de anos depois, quando você tira a pedra, tá lá, moçada, o peixinho desenhado na pedra, impresso na pedra. O peixe desaparece, mas o molde dele fica. A bactéria morreu, mas, gente, o molde da bactéria fica, gente, aqui dentro, registrado. E aí dá para você ver claramente que era uma bactéria. O que é que isso tem a ver com a origem da vida? Absolutamente nada, né? Entretanto, moçada, por que eu estou contando essa história? Porque em alguns ambientes aquáticos, onde eu tenho águas muito nutritivas, bactérias se multiplicam pra caramba. Sendo que essas bactérias se multiplicam e entre elas acabam liberando materiais grudentos para poder ligarem umas às outras. E aí você forma uma colônia bacteriana. Em águas muito ricas em nutrientes, formam-se essas colônias, e se elas também forem muito ricas em determinados minerais, esses minerais vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando, e a colônia bacteriana petrifica de maneira semelhante ao tártaro, ao cálculo dental. E nesse caso, moçada, a gente tem estruturas chamadas de estromatólitos. Nome lindo, né? Estromatólitos são colônias petrificadas de bactérias. São exatamente colônias bacterianas, onde você acaba acumulando material mineral, elementos minerais, né, naquele material grudento que faz as bactérias se unirem, e com isso, moçada, aquilo lá vira um tipo de pedra,
vira um tipo de rocha. Nessa brincadeira, né, essa rocha se chama estromatólito. Algumas, moçada, hoje em dia estão vivas, com bactérias vivas, mas existem estromatólitos muito velhos, tão velhos que as bactérias já morreram, não tem mais bactérias lá dentro, mas a pedra continua. Que nem a história do Tártaro, se eu vou lá, pego essa pedra e arranco um pedacinho da pedra e levo para o microscópio para eu ver, não tem mais a bactéria, mas tem o molde da bactéria, a impressão deixada pela bactéria lá no elemento mineral, dentro da rocha. Então dá para você ver que aquela rocha um dia foi uma colônia bacteriana. Os estromatólitos mais antigos que nós conhecemos têm na casa de 3,7 bilhões de anos. E são as evidências mais antigas de vida na Terra. De maneira que, quando a gente diz que as primeiras células bacterianas, procarióticas, têm mais ou menos 3,7 bilhões de anos, é porque os fósseis mais antigos que nós temos são exatamente, moçada, de bactérias, colônias petrificadas de bactérias chamadas de estromatólitos. Dá para você ver claramente que elas são bactérias. Algumas delas autótrofas, outras delas heterótrofas. Entretanto, a análise microscópica não consegue, moçada, distinguir muito bem a autótrofa da heterótrofa. A gente sabe que havia autótrofas, a gente sabe que havia heterótrofas, mas com fósseis de idades muito parecidas. Como os fósseis de bactérias heterótrofas e os fósseis de bactérias autótrofas são difíceis de ver a diferença. E quando você vê, tem idades parecidas, tem uma coisa que nós não sabemos. Como é que essa primeira bactéria obtinha nutrientes? Será que ela é heterótrofa? Será que ela é autótrofa? Volto a dizer, pelo registro fóssil, não dá para você saber se ela é heterótrofa ou autótrofa. Os fósseis têm mais ou menos a mesma idade, na casa de 3,7 bilhões de anos. Certeza? Eu não tenho de nada. Mas palpite? Palpite, a gente tem palpite para tudo. Então lá vamos nós filosofar um pouquinho sobre como teria sido o primeiro ser vivo, se ele teria sido heterótrofo ou autótrofo.